Por que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil é a responsável por publicar os documentos oficiais da Igreja? O Catecismo da Igreja Católica afirma que, para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, transmitindo a eles a missão de ensinar e anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Essa missão de ensinar se faz presente nas conferências episcopais, que são as instituições permanentes que congregam os bispos da Igreja Católica no país. O Código de Direito Canônico atesta que compete às conferências episcopais preparar fielmente as versões dos livros litúrgicos nas línguas de cada país e adaptá-los conforme as necessidades de cada lugar. Além disso, é de responsabilidade das conferências episcopais a publicação dos livros litúrgicos, depois da confirmação da Santa Sé. Isso tudo é para garantir que os textos correspondam fielmente ao seu conteúdo original. No Brasil, a CNBB recebeu este encargo da Santa Sé. A Edições CNBB, editora oficial da Conferência dos Bispos do Brasil, realiza esta missão de traduzir, aprovar e publicar esses documentos, sempre em vista da edificação do Reino de Deus e para que todos recebam o anúncio do Evangelho. Boa noite, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta segunda live do nosso Seminário Nacional da Animação Bíblica da Pastoral. É com muita alegria que nós começamos esta segunda noite de reflexões em mais este espaço para aprendermos um pouco mais sobre o livro de Josué, que é o livro escolhido para o mês da Bíblia deste ano de 2022. O mês da Bíblia é sempre muito bem celebrado, muito dinamizado nas nossas comunidades, e é um grande espaço, uma grande oportunidade de aprofundarmos o nosso conhecimento, a nossa proximidade e essa relação íntima com a palavra de Deus que a igreja nos convida a cultivar. Então, estas lives dessa semana são uma oportunidade para que você possa já ir se preparando para setembro e, quem sabe, assumir uma liderança aí na sua comunidade em alguma ação relacionada ao mês da Bíblia. Ontem refletimos sobre o sentido da animação bíblica da pastoral, o que é a ABP, o que ela pretende, algumas alternativas, alguns caminhos, principalmente algumas esperanças. Hoje nós vamos iniciar, então, o nosso estudo do livro de Josué, que continuaremos também amanhã. Então, hoje nós teremos duas reflexões sobre o livro de Josué. Você permaneça conosco, será uma alegria poder contar com a sua participação. Nós lembramos que você ainda pode convidar outras pessoas, então é só copiar o link desse vídeo que você está assistindo e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que podem se interessar pelo livro de Josué, que tem vontade de aprofundar no conhecimento bíblico, de entender um pouco melhor a Sagrada Escritura e, principalmente, se preparar para a celebração de setembro desse ano. Então, é só compartilhar o link, convidar outras pessoas para participarem conosco. Com certeza será uma noite de profundas reflexões e de muito aprendizado também. Você pode ir participando com a gente aqui pelo chat, pode se inscrever nos nossos canais, sempre fazemos esse pedido, para que você sempre receba os nossos conteúdos e fique por dentro de tudo aquilo que nós disponibilizamos aqui. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas. Uma saudação também a você que vai nos assistir depois, né? Essas lives ficam salvas, ficam gravadas. Então, também você que está nos assistindo depois que ela já aconteceu,
Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Para nós bem iniciarmos esta noite, como sempre fazemos, teremos agora um momento de oração inicial. E para essa oração eu quero convidar a Ilza Vidal. A Ilza é já conhecida, né, de todos os que acompanham aqui as lives da nossa comissão. Ela é coordenadora da animação bíblico-catequética do Regional Noroeste, trabalha também com a animação bíblica da Pastoral no Regional. Então, Ilza, seja muito bem-vinda. Desde já, muito obrigada por aceitar estar conosco aqui nesta noite, obrigada pela sua ajuda. E agora passo a palavra à Ilza para a oração. Boa noite, Mariana, boa noite a todos e todas, aos que estamos aqui ao vivo e também, né, como bem disse a Mariana, a gravação fica para que a gente possa sempre estar aproveitando desse momento tão especial. Então, vamos iniciar o nosso encontro pedindo a Deus, né, a inspiração, a sabedoria, para que possamos aproveitar cada instante, cada momento, tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for partilhado conosco. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a esta noite, em que nos colocamos à escuta atenta do Senhor em sua palavra. Iniciemos afirmando a razão do nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguindo o exemplo do apóstolo João e dos outros autores inspirados, deixemo-nos guiar pelo Espírito Santo para podermos amar cada vez mais a palavra de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Abramos o nosso coração para ouvirmos, captarmos a mensagem da leitura do Evangelho de hoje, né, do dia de hoje. E vamos ler em Mateus 13, versículos 16 e 17. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Em muitas outras oportunidades, Jesus falava do que falou, né? Do que era o reino que ele proclamava, que é a boa notícia, né, que ele trazia. E aqui ele fala para os seus discípulos que eles são felizes porque compreenderam, né? Puderam ver, ouvir, estavam assimilando, estavam entendendo o que Jesus estava lhes mostrando, estava lhes revelando. Jesus diz que muitos profetas, muitos sábios, muitos justos desejaram ter esse privilégio e não tiveram. Por isso, ele os chama de felizes. Hoje, nós celebramos
também a memória de Santana e São Joaquim, o papai e a mamãe de Nossa Senhora e os avós de Jesus. Então, nesse dia tão oportuno da gente estar vendo a sabedoria que vem também com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, vão sendo adquiridas, mas que nem todos, né, nem sempre a idade torna essa sabedoria possível. Peçamos que a gente consiga, né, fazer essa caminhada escutando essa palavra e colocando ela em prática. Estar diante de Jesus é uma graça que o coração humano não consegue mensurar. Jesus promete àqueles discípulos com a graça de estar com ele. Ele compromete, né? Ele compromete na sua missão. Que nós também sejamos assim comprometidos com a palavra que nos fortalece e nos edifica. Peçamos juntos, e juntos em nosso coração vamos responder: Senhor, atendei a nossa prece. Por todos nós, idosos e avós, para que sejamos artífices da revolução da ternura, principalmente na vida de jovens e crianças. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos os jovens, para que eles também sintam a alegria de estar com seus avós e com as pessoas idosas, para que esse encontro, né, transborde na ternura e na alegria e seja exemplo para outras pessoas. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Por todos nós, avós e avós, que mesmo na velhice possamos dar frutos de sabedoria para as nossas famílias, para que aprendamos a transmitir o tesouro da fé aos nossos netos e às novas gerações. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Agradeçamos este momento de escuta da palavra de Deus, comprometidos em caminhar segundo sua reta orientação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos um rico e abençoado encontro. Então, Ilza, agradecemos sua participação. Muito obrigada por ter conduzido essa oração inicial. Mais uma vez agradecemos pela sua disponibilidade sempre, né, com as atividades da nossa comissão. E por meio da Ilza, nós saudamos também todos aqueles que nos acompanham do Regional do Noroeste. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela participação. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que chegou agora. Nós estamos iniciando este segundo dia do nosso Seminário Nacional da Animação Bíblica da Pastoral, hoje refletindo especialmente sobre o livro de Josué, que é o livro escolhido para o mês da Bíblia deste ano de 2022. Hoje nós temos, então, duas conferências, e nós vamos agora iniciar a primeira conferência. Então, para ela, quero convidar o professor Fabrício Catenacci. O professor Fabrício falará para nós sobre o ensinamento da lei em Josué e a formação bíblica hoje. O professor Fabrício é graduado em teologia pela PUC Paraná, mestre em teologia pela mesma instituição e doutor em teologia também pela PUC Paraná. Hoje ele é docente do curso de teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e da Faculdade Vicentina, FAV. Foi professor da Católica de Santa Catarina, da FAV também, e leciona no EAD da Uninter, da Unicesumar e da Uningá. Na pós-graduação, foi coordenador da Católica de Santa Catarina, é coordenador atualmente da pós-graduação em Teologia Bíblica pelo INSEC e atua como docente na PUC Paraná, na FAV,
no INSEC, na Católica de Santa Catarina, na PUC do Rio Grande do Sul e na Uniminuto, que é da Colômbia. Foi membro da diretoria da Rede de Teólogos e Teólogas do CELAM e é atualmente membro da diretoria da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Então, o professor Fabrício tem experiência na pesquisa da área bíblica, é integrante de alguns grupos de pesquisa também nessa área, e é um dos editores-chefes da revista Estudos Bíblicos, que é uma revista muito conhecida nossa, né, de todos os estudiosos da Bíblia. É membro também do grupo de tradução bíblica da editora Paulinas, e pastoralmente é assessor de cursos de formação de leigos, diáconos, sacerdotes, tanto no Brasil como na América Latina e no Caribe. Então, professor Fabrício, é uma alegria contar com a sua presença. Desde já, em nome da nossa comissão, agradeço por aceitar esse convite e passo agora a palavra ao senhor para a primeira conferência desta noite, o ensinamento da lei em Josué e a formação bíblica hoje. Muito bem, Mariana, muito obrigado pela apresentação, pelo carinho, pelo convite. Estou vendo que tem gente aí de muitos lugares diferentes do Brasil. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Que bom é a gente poder falar de Bíblia, né? E que bom a gente poder trocar um pouco em miúdos esses temas tão profundos que a gente estuda com tanto detalhe na nossa caminhada acadêmica dentro da universidade, né? Nós temos hoje dois temas que são muito bonitos e muito interessantes para falar nessa primeira conferência, que são, em primeiro lugar, o livro de Josué, que representa muito no contexto da história do Antigo Testamento. Nós vamos pontuar alguns elementos. E outro tema essencial é o tema da lei. Hoje em dia, o tema da lei retorna sempre com conotações tão diferentes do que era a lei no Antigo Testamento. Então, é fundamental que a gente entenda que a lei na antiguidade é muito diferente da nossa lei agora, de hoje em dia. São estruturas diferentes, elementos diferentes. Nós vamos também precisar falar um pouco de história para entender qual é a dinâmica do livro de Josué. Quando ele foi produzido, por quem foi produzido e quais são os interesses que estão aí por trás, dando os suportes e colocando as vigas que sustentam a teologia do livro. Então, é só abrir o coração e vir junto, porque o caminho é bonito. Vamos lá. Primeiro, gente, para falar do livro de Josué, nós precisamos entender como a Bíblia é construída e como o livro de Josué faz parte de um projeto literário muito mais amplo que vai além do livro em si mesmo. A primeira coisa que a gente precisa ter muito claro no coração é que dificilmente a Bíblia foi construída junto com os acontecimentos, pelo menos falando desses períodos muito antigos da história de Israel. Às vezes nós temos aquele ideal que junto da subida no Sinai tinha alguém que estava escrevendo, redatando tudo. Imagina, gente, era um povo miserável, um povo que estava lutando para viver, para sobreviver. Não era um povo que tinha nem letramento, né? O alfabeto hebraico, as estruturas literárias hebraicas ainda não estavam estruturadas. Claro, já existia o alfabeto, se a gente pensa em 1000 anos antes de Cristo, né? Mas as estruturas de escrita eram muito rudimentares. Então, quando a gente se encontra com o livro de Josué, a gente não pode pensar em um texto que é como uma crônica, que vai sendo produzido junto dos acontecimentos e narrando exatamente aquilo que está escrito. Perdão, aquilo que está acontecendo, né? Na verdade, esses textos são escritos muito tempo depois dos acontecimentos, a partir das lendas que vão sendo passadas, das histórias que vão sendo contadas, de pai para filho, nas grandes festas populares do povo israelita. No culto israelita, né, as festas estão geralmente ligadas ao culto. Então é muito essencial que a gente entenda que muitos séculos depois, todas essas histórias que eram repassadas, contadas, que ficaram perpetuadas na memória social de Israel, vão sendo agrupadas em textos e que depois vão formar um conjunto mais amplo de textos, um livro e blocos de livros.
Por isso, quando os acontecimentos são contados muito tempo depois, é claro que a função, geralmente, não é simplesmente lembrar o passado. Muito mais do que isso, né? A função é projetar um novo futuro à luz desse passado. Porque quando a gente conta a nossa história depois de um tempo, o que a gente quer ensinar com essa história, né? Passar uma mensagem, fazer as pessoas entenderem alguma coisa da vida, um segredo de existência, uma dica para se sair bem, enfim. Quando a gente conta a nossa história depois de um tempo, geralmente o nosso objetivo é transmitir uma mensagem muito mais do que analisar de maneira bem pormenorizada o passado. Quando nós pensamos na Bíblia, especialmente nesses textos, nos primeiros textos do Antigo Testamento, a gente pode dizer que eles são muito mais o retrato de um futuro ideal do que uma memória técnica específica do passado. Não sei vocês, mas eu cresci com os amigos montando quebra-cabeças. Sempre gostei muito de quebra-cabeças. E se existe uma coisa que a gente precisa para montar o quebra-cabeça, é a caixa, né? Porque a caixa tem a imagem ali perfeita, ideal do quebra-cabeça, que a gente vai seguindo e se orientando para poder montar ali as peças, né? Eu gosto de pensar nesse tipo de livro bíblico, escrito séculos depois dos acontecimentos, justamente como uma caixa de um quebra-cabeça, que olha para um modelo ideal e que diz, pessoal, atenção, é isso aqui que vocês têm que seguir para serem felizes. É isso daqui. Esse é o caminho. É aqui que a gente chega também, se aproxima pelo menos, do conceito de lei que está presente no Antigo Testamento. Geralmente, quando nós pensamos em lei, nós pensamos na baliza da punição. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, o que é que acontece com a gente, motorista, se a gente cruza um sinal vermelho? Geralmente eu faço essa pergunta em cursos bíblicos. E a primeira resposta que vem, geralmente, difícil que seja outra, geralmente é, a gente toma multa. E é verdade, claro. Se a gente ultrapassa o sinal vermelho, toma multa, né? Agora, é importante que a gente entenda que se a gente ultrapassar o sinal vermelho, a gente está colocando a vida de alguém em risco. Inclusive a nossa, né? Portanto, a lei em Israel, ela não é uma baliza de punição. Ela não é um instrumento de castigo. Muito mais do que isso. A lei em Israel é o que a gente chama no hebraico de Torá. Torá vem de uma palavrinha que significa o caminho que uma flecha faz para chegar ao alvo. Ou seja, a Torá é uma instrução, é um manual de vida que nos ensina a caminhar. Por isso, quando a gente se encontra com o livro de Josué, ali a gente não vai encontrar leis muito concretas assim de vida, né? Igual a gente encontra no Pentateuco. Leis a respeito do sacerdócio, da pureza e da impureza, a respeito do culto, das festas, isso a gente não encontra no texto de Josué. Mas a gente encontra uma lei colocada em movimento. Uma lei que é ensinada a partir da narrativa, a partir da vida. E olha que bonito isso. Nós somos convidados, com o livro de Josué, a entrar em uma Torá viva, em uma Torá que é colocada no crisol, na prova da existência humana, dos pecados, dos limites que o ser humano traz. Isso é muito importante. Muito bem, quando o livro de Josué é escrito, então, em que período todas essas histórias que estão vindo ali no passado de Israel são compilados? Bom, nós precisamos também entender um segundo ponto fundamental. Que o livro de Josué faz parte de uma grande história que é conhecida pelos estudiosos como história deuteronomista. O que é que isso significa? Bem, significa que o livro de Josué faz parte de um conjunto de vários livros que contam a história de Israel e que foram colocados justamente depois do Pentateuco por um sentido muito específico. Vamos lá, com calma, com calma. A nossa Bíblia está construída, em primeiro lugar, com 4 livros que narram a criação, o pecado, os patriarcas e a história de Moisés. São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Existe um 5º livro, que é o Deuteronômio, que é um livro de leis, assim como Levítico também é um livro de leis. Deuteronômio, originalmente, não estava junto do Pentateuco. A Bíblia não começa a ser escrita pelo Pentateuco.
a Bíblia começa a ser escrita justamente pela história de Israel, pela história que vai desde a conquista de Canaã por Josué até o final da monarquia. Então ela começa com Deuteronômio, passa pelo livro de Josué, passa pelo livro dos Juízes, passa pelos 2 livros de Samuel, que contam a história, em primeiro lugar, do último juiz, Samuel, um grande homem, depois dos reis. E finalmente nós temos os 2 livros dos reis. Esse é o começo da escrita da Bíblia. A Bíblia começa a ser escrita então pela história de Josué e vai percorrendo toda a luta dos juízes até chegar na história dos reis. Agora é importante que a gente se lembre de uma coisa nessa história dos reis. Nós temos poucos reis bons em Israel. Vocês se lembram disso, pessoal? Poucos reis são bons. Em geral, os reis fazem mal aos olhos do Senhor, a gente vai encontrar isso nesses escritos. Pecam, cultuam outros deuses. E o final da história dos reis é um final muito negativo, porque Israel é derrotada pelos babilônicos, os babilônicos tomam conta de Jerusalém, profanam o templo, entram no templo, destroem o templo, levam as coisas sagradas para a Babilônia, né? E junto disso, levam também os próprios israelitas como escravos na Babilônia, trabalhadores forçados, melhor, né? Não é o modelo de escravidão que nós temos hoje. Então, toda essa história que vai de Josué, da conquista de Israel, até os reis, tem um final super negativo. É uma história, na verdade, de fracasso, mostrando como Israel foi infiel a Deus e, por isso, sofreu as consequências da sua infidelidade. Precisamos aqui também pontuar alguns elementos muito importantes do Antigo Testamento. Vamos por partes, gente. Essa história, então, nós chamamos de história deuteronomista, porque ela tem como base o Deuteronômio. O Deuteronômio, eu não sei se tem músicos ou músicas aqui. Geralmente, quando a gente está tocando na missa, tocando na igreja, a gente tem que dar o primeiro acorde, né? Que é para o pessoal do canto ali afinar a voz e entrar direitinho na música, não é? O livro do Deuteronômio, gente, ele é essa luz que ilumina toda a vida de Israel e que se torna uma prerrogativa para a gente julgar toda a história. Toda a história é julgada à luz do Deuteronômio. Então, o que a gente vai encontrar no Deuteronômio? Bom, nós inclusive celebramos o livro do Deuteronômio há 2 anos, se não me engano, né? No nosso mês da Bíblia. E o livro do Deuteronômio é um livro super interessante porque ele é um pacto de aliança. Na antiguidade, nós tínhamos alguns documentos que eram como se fossem os nossos documentos de compra de casa, por exemplo, as escrituras, né? Que para dizer que alguém está vendendo uma casa, que outra pessoa está comprando a casa e passando para o seu nome, ela começa dizendo quem está vendendo, quem está comprando, descreve o imóvel, fala das prerrogativas, ela tem uma estrutura, né? Como se fosse uma procuração, tem uma estrutura, né? Bem certinha. Existiam na antiguidade os documentos que eram pactos de aliança. Quando um rei queria se aliançar a outro rei igual, ou quando um rei se aliançava a um povo submisso, ou a um dinasta, um líder submisso, né? Eram pactos que a gente chama de pactos de vassalagem, ou pactos de aliança. O Deuteronômio, gente, Israel, para mostrar que Israel é abraçada por seu Deus, e sendo abraçada por seu Deus, Israel tem a chance de ser cuidado por ele, com todo o amor do mundo, porque Deus lá no passado fez o êxodo, construiu a história, né? Inclusive o livro do Deuteronômio começa lembrando da grandeza de Moisés, da caminhada no deserto, e depois mostra que existe um coração que tem que pulsar no interior de Israel. Esse coração a gente vai encontrar em Deuteronômio 6, quando diz, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E aí o texto segue, né? Então o texto mostra que no coração dessa aliança existe o amor.
E esse amor se transforma justamente na pedra de medida, no termômetro que a gente deve usar para ler a nossa vida. É por isso que lá no Deuteronômio, a gente se encontra com algumas leis muito práticas da existência, né? Falando do culto, falando dos reis, falando da vida concreta, a gente vai encontrar justamente amor, solidariedade, o cuidado com os mais fracos, o cuidado com a terra, por exemplo, a ideia de fazer a terra descansar a cada 7 anos, que bonito isso, né? O Deuteronômio espera isso. Por quê? Porque ele sabe que o povo é um povo eleito. Outra categoria que é defendida no Deuteronômio, por exemplo, são os escravos, os estrangeiros, os prisioneiros de guerra, aqueles que deviam dinheiro. Que bonito, né? Como o Deuteronômio mostra essa visão muito solidária de Israel. O Deuteronômio vem de uma tradição lá de profetas. É claro que depois ele é lido em outra ótica. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho. Mas é interessante a gente perceber como Deuteronômio é uma lei que ensina a viver e a ser feliz. Isso é o mais importante. Agora, é claro que o Deuteronômio, assim como toda essa história deuteronomista, está submerso em uma teologia que a gente costuma chamar de teologia da retribuição. Essa teologia é difícil para nós hoje, mas era a base de qualquer religião tribal na antiguidade. Essa teologia da retribuição diz que tudo que existe vem de Deus. Eles não acreditavam em um diabo, por exemplo, né? Então, tanto o mal quanto o bem vem de Deus. Do que vai depender? Bom, vai depender do ser humano, né? Se o ser humano for bom, fizer os sacrifícios, viver a solidariedade, amparar quem... Ó, o meu cachorro aqui querendo participar da live. Acabou de passar aqui atrás. Não é fantasma não, viu, gente? É o cachorrinho passando aqui. Então, o Deuteronômio diz que se o ser humano não se comporta lutando pelo bem comum, fazendo bem, colocando esse amor em prática, é claro que a gente vai ter problemas. E aí vem as maldições. Agora, se o ser humano se comporta muito bem, vem as bênçãos. Então, a lei em Israel, ela é a garantidora justamente desse bem-estar na vida social, na vida pessoal, no coração de Israel. Parece que o professor Fabrício teve um problema com a internet, né? Travou um pouco enquanto ele estava falando. A gente vai aguardar um minutinho para ver se ele consegue voltar. Ele ainda está na sala, Caio? Se você puder me falar, por favor. Só para a gente saber como que a gente procede. Isso. Ele já vai conseguir voltar. Isso. Desculpa, gente, falha da internet aqui. Tranquilo, sem problemas. O programa ao vivo tem dessas coisas, né, Mariana? Isso mesmo. Muito bem. A gente está falando do livro do Deuteronômio, né? Como essa chama acesa que mostra que a lei, gente, não é um conjunto de normas que aprisionam a vida. Como dizia Nietzsche, né? O cristianismo como o aprisionante do Eros, aquela gaiola que faz a gente viver mal, que faz a gente viver preocupado com a condenação. Imagina, gente. Do contrário. A lei é o grande caminho para que a gente se encontre com a vida e a verdadeira vida. E à luz do Deuteronômio, que nós lemos toda a história. E aqui a gente tem um crescente que é muito interessante. Começamos com Josué, né? Josué, gente, é um menino bom, é um menino simples, é aquele que andava junto com Moisés. Mariana, se você puder só colocar aqui no chat para mim até que tempo eu tenho, que senão eu sou uma matraca e vou falando sem parar. Nós temos uma narrativa muito interessante em Êxodo, no capítulo 33,
quando diz que a gente está no contexto aí do bezerro de ouro, de uma renovação da aliança com Israel, e ali se diz que Moisés entrava na tenda do encontro para falar com Deus, era uma tenda armada no deserto, que era como se fosse um templo, né? Era o lugar ali onde Deus se manifestava para o povo. E nessa tenda, Josué, filho de Num, não se afastava dela nem de dia e nem de noite. É a entrada de Josué, na verdade, no Pentateuco, né? E a maneira de dizer que Josué era muito fiel a Deus, porque ele se ocupava das coisas de Deus. A maneira do texto bíblico dizer isso é justamente que Josué ficava ali na tenda dia e noite, ou seja, amava a presença de Deus, amava o cuidado com o povo e a direção que Deus fazia com o povo no deserto. Muito bem. Depois nós vamos para Números, nos capítulos 13 e 14, que mostram Josué junto com Caleb, sendo 2 dos 12 exploradores que foram enviados para a terra de Canaã. A história é assim: o povo tinha chegado nas fronteiras de Canaã, estavam prontos para tomar a terra prometida, enviam primeiro então 12 espiões para conhecer a terra. Esses espiões, na verdade, são exploradores, porque eles devem explorar a terra. Parece bobo, mas não é, gente. Esse verbo explorar é o verbo tur no hebraico, que significa, o próprio Deus já tinha dito antes, no capítulo 10, que ele tinha explorado a terra por antecipação. Ou seja, explorar a terra significa fazer o mesmo que Deus tinha feito, se apropriar dela. Significa simplesmente dar continuidade a uma conquista que já foi feita por Deus e que o ser humano simplesmente tem que aceitar, acolher e fazer a sua parte. Então ali, os 12 exploradores vão para a Terra, mas quando voltam, 10 deles estão vendo os problemas, os gigantes, as cidades fortificadas, e só Josué e Caleb são fiéis. Dizem, não. A gente vai vencer eles, vão comer eles como se fosse um bocado de pão. Somente a gente tem que ser fiel a Deus, acreditar. E quando Josué e Caleb defendem a terra, eles mostram que eles conhecem o plano de Deus. Com isso, na lógica narrativa do Pentateuco, todo o povo, toda essa geração que saiu lá do Êxodo, ela é condenada a morrer no deserto. Vão peregrinar por 40 anos e não vão chegar à Terra Prometida. Quem vai chegar na Terra Prometida são os filhos deles. E quem vai guiar os filhos deles para entrar na Terra Prometida são justamente Josué e Caleb. Por quê? Porque eles são um modelo de obediência. Eles conhecem o plano de Deus, sabem o projeto de salvação, estão ali conectados profundamente com o Êxodo. Então é claro que eles são a marca, a garantia da promessa realizada. Caleb e Josué são a personificação da lei. A lei colocada em movimento e sendo aplicada de maneira impecável, sem erro, sem marca, sem problemas. No livro de Josué, Caleb some. Mas ali o Josué se torna um grande herói que conquista Israel completamente. A gente costuma dizer que o livro de Josué é uma epopeia teológica, porque a epopeia no mundo grego são as histórias dos heróis, né? Então é a história de um grande herói que ele chega e toma conta de tudo justamente porque ele é fiel à lei de Deus. Lembrem que essa lei, gente, não é só a lei de matar os impuros, não é a lei de tomar a terra, não, nada disso. É o Deuteronômio. É a lei solidária, é cuidar do coração, é cuidar da vida social, é lutar pela prática da solidariedade. Isso é a lei na antiguidade, tá certo? E é bonito porque a gente tem até um pecado ali no meio do livro de Josué, no capítulo 7, Acã é o homem que peca, e o pecado é exterminado na mesma hora. Por isso, Josué toma conta da terra prometida, e lá no capítulo 24 ele faz um discurso maravilhoso, falando, a gente vai servir a Deus nessa terra. E aí, o que vocês querem? Eu não sei vocês, o que eu sei é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Certo, minha gente? Só que aí a história fica mais complicada, né? Lá no livro dos Juízes, a gente começa a ver que o povo começa a pecar.
E aí a gente tem ciclos, né? O povo peca, erra, vem um castigo, Deus manda um juiz, o juiz luta pela conversão e aí vem a salvação. São vários juízes que vão aparecendo como um ciclo de pecado, castigo, conversão e salvação. Isso está presente em todos os livros dessa história deuteronomista, esse ciclo do pecado, castigo, história e salvação. Josué é perfeito. Juízes, mais ou menos. Depois vem a história dos reis. Daí cai tudo. Os reis não são bons, não são fiéis, com exceção de alguns. Davi é protegido, é exaltado. Nós temos Ezequias, Josias, e aí é uma questão histórica um pouco mais complicada. Provavelmente Josué, o livro, é organizado na época de Ezequias, na época de Josias, ou pelo menos escrevem uma parte dele na época de Josias, então Josias dá uma protegida nele também, né? Mas é importante que a gente saiba, pelo menos em sentido pastoral, que o livro de Josué, então, ele é um retrato perfeito de como a lei aplicada na vida gera a bênção. É claro que aqui nós precisamos fazer uma correção muito importante. Aliás, daqui a pouquinho vou chegar na correção. Vamos só ler um texto, pelo menos um texto de Josué, e aí a gente vai finalizando. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir ali em Josué no capítulo 1. Aqui a gente vai ver Moisés passando bastão para Josué. Igual aquelas corridas de revezamento, sabe? Tá tendo agora o Mundial de Atletismo. Então, aqui é o momento em que Moisés correu bastante, agora passa a batuta para que Josué possa conduzir o povo, né? Então, o texto bíblico nesse testamento de Moisés diz assim, lá no versículo 6. Se firme e corajoso, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então, somente se de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as suas realizações. Que o livro desta lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite. Lembra do Deuteronômio 6, né? O Shema Israel. Para que tenhas o cuidado de agir de acordo com tudo que está escrito nele. Assim, serás bem-sucedido nas tuas realizações e alcançarás êxito. Não te ordenei ser firme e corajoso? Não temas e não te apavores, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que andes. Eita, acho que está passando aqui um texto na tela. Bom, gente, esse texto é muito bonito porque ele traz a tríplice repetição do ser firme e corajoso, né? O judeu não tem uma forma de dizer o superlativo no hebraico. Então, por exemplo, para falar santíssimo, o que é mais santo de tudo, ele repete 3 vezes a palavra santo. Ele vai dizer se santo, Deus é santo, santo, santo. Para dizer que Deus é santíssimo, né? Aqui a gente tem 3 vezes a repetição do ser firme e corajoso, para mostrar a marca que identifica Josué. Ele é firmíssimo, corajosíssimo. Ele é tão fiel à lei que tudo o que acontece na vida dele é só resumido em bênçãos. Para finalizar, gente, esse é um texto bonito, pastoralmente causa impacto, é forte, é interessante, mas a gente precisa se lembrar dessa teologia da retribuição que está na base dos textos. Na antiguidade, se acreditava que Deus fazia o bem, mas Deus também fazia o mal. Então, toda privação, a privação de bens, a privação de recursos, de dinheiro, não ter filhos, não ter terra, tudo isso era visto como um castigo de Deus. Não tinha muito espaço para a nossa visão salvífica do sofrimento. Nosso querido João Paulo II, santo, papa, né, escreveu um texto muito bonito chamado Salvifici Dolores, falando da questão do sofrimento humano. E quando a gente entende que o sofrimento integra a vida do cristão, como Jesus diz, se alguém quiser vir após mim, tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir, porque o caminho do cristão passa pela cruz. Se nós não entendemos que o sofrimento faz parte da vida humana, a gente não precisa buscar ele, né? Porque ele vai vir, vai chegar. Faz parte da existência. E a gente tem que conjugar isso na nossa história. Infelizmente,
Nós vivemos com uma fé triunfalista, que nos tira da realidade humana, que é uma realidade que envolve sofrimento, e nos leva para uma realidade de anjos, que é insustentável, que ninguém consegue viver. Portanto, todos esses textos têm que ser corrigidos à luz do Novo Testamento. No Novo Testamento, a bênção é derramada de maneira gratuita, né? Claro que quanto mais a gente percebe, quanto mais a gente abraça essa bênção de maneira consentida, o que a gente chama de fé, né? Mais a gente permite que ela seja eficaz em nós. Mas a bênção é derramada sobre todos, bons e maus, justos e injustos. Josué, então, se relaciona com a lei porque ele é um modelo de perfeição, e por isso tudo que ele faz é bem sucedido. Agora a gente precisa corrigir isso. Nós devemos ser fiéis a Deus, nós devemos cuidar da lei para que a solidariedade aconteça, para que a vida comum seja bonita e para que a vida individual também seja protegida, né? Ao mesmo tempo, a gente tem que sempre se lembrar que os males que acontecem na nossa vida, o desastre, a doença, a morte, a enfermidade, não são castigo de Deus. E que quando a gente está com Deus, quando a gente é fiel a essa lei, nós ganhamos um novo olhar, que é o olhar da eternidade. E nós passamos a enxergar a nossa vida na ótica do reino dos céus, que nos leva a relativizar os males dessa vida presente em prol de uma vida muito maior e muito mais bonita, que é a vida eterna. A vida eterna não tira a importância dessa nossa vida, mas nos ensina a estarmos apaixonados por esse mundo, mas sempre com um olhar no que vem depois dele. Tá certo, minha gente? Eu vi aqui que tem muitas dúvidas, eu agradeço demais vocês escreverem as dúvidas. Infelizmente hoje eu não posso ficar até o final, já tinha um compromisso pré-agendado, mas vou pedir para vocês, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou participar de alguns cursos que a gente vai fazer depois, é só me seguir no Instagram. Eu no Facebook não tenho trabalhado muito, tenho trabalhado mais no Instagram, então se alguém quiser é só me seguir lá, fabrizio.tel. E aí a gente vai, pelo menos agora em setembro, conversar um pouco mais sobre o livro de Josué. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo convite. Abraço grande. Obrigada, professor Fabrício. Professor Fabrício não vai poder ficar com a gente hoje, né, até o final para as perguntas, mas nós agradecemos muito sua participação, sua disponibilidade para estar conosco. Foi uma excelente reflexão, tivemos comentários ótimos aqui no chat. Então, muito obrigada, boa missão, bons trabalhos, e nós ainda nos encontraremos em outras oportunidades, né? Então, muito obrigada, professor. Valeu, um abraço grande, até mais. Um abraço, obrigada. E agora nós damos continuidade à nossa live com a segunda reflexão desta noite, que será uma reflexão feita pelo professor Altamir Andrade sobre a hospitalidade da terra e as hospitalidades de hoje. O professor Altamir já esteve conosco no nosso último seminário sobre o livro de Josué. Quem acompanhou com a gente com certeza vai se lembrar. O professor Altamir é doutor em Letras, Estudos Literários, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é mestre em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC-Rio, é especialista em Estudos Literários pelo FJF, graduado em Filosofia também pelo FJF e em Teologia pela PUC-Rio. Atualmente, o professor Altamir trabalha como professor do Centro Universitário Uniacademia, aqui em Juiz de Fora, é professor visitante do Instituto Teológico Franciscano, em Petrópolis, e trabalha também com assessoria bíblica em paróquias e comunidades de diversas dioceses, especialmente aqui em Minas Gerais. Realiza pesquisas nas áreas de literatura comparada, Bíblia e outros textos literários, literatura, história e teologia do Antigo e do Novo Testamento e análise de narrativas da literatura mineira. O professor Altamir contribui aqui na CNBB também com a autoria dos comentários bíblicos, dos roteiros homiléticos, e também é editor-gerente da revista Verbo de Minas, que é uma revista avaliada no Qualis como B1. Então, fico muito feliz de apresentar o professor Altamir, porque ele foi meu professor na graduação, meu orientador no mestrado, né? E até hoje compartilhamos muitas reflexões também sobre a Bíblia, especialmente sobre essa área dos estudos bíblicos a que temos nos dedicado,
que é o estudo da Bíblia como literatura a partir dos estudos literários, né? Então, professor Altamir, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito boa noite, e eu te passo a palavra agora para essa segunda conferência da nossa noite, a hospitalidade da terra e as hospitalidades de hoje. Boa noite, Mariana, muito obrigado pela gentil apresentação. Eu agradeço a sua presença, o seu convite. Agradeço também ao Caio, que está aí nos bastidores, organizando tudo. E cumprimento a cada um e a cada uma que está nos assistindo por esse Brasil inteiro, por esse mundo inteiro. Muito obrigado pela presença, pelo carinho e pelo acompanhamento que você está fazendo aqui dessa nossa live, dessa nossa reflexão. O grande sentido da nossa palavra é a sua presença. E isso é relevante, é importante, porque nos enriquece a todos, todas as vezes que nós somos capazes de compartilhar e partilhar um pouquinho, uma pequena palavra da grande palavra de Deus. Então, mais uma vez, meu boa noite a cada um, a cada uma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou pensar um pouquinho a questão da hospitalidade no livro de Josué, mas antes de tocar a questão da hospitalidade, eu preciso falar de um conceito, de um gesto. Na verdade, eu não vou falar de um conceito, vou falar de um gesto, que é um gesto extremamente relevante e que vai nos ajudar a pensar, de um modo geral, a Sagrada Escritura. Nós vamos partir de Josué como pretexto e vamos, a partir disso aí, pensar também a Sagrada Escritura como um todo. Eu chamo esse gesto de dádiva. A dádiva é algo profundamente rico, profundamente presente na Sagrada Escritura, e pelos óculos de Josué nós conseguiremos ver de um modo bastante eficaz o significado da dádiva. E a dádiva não é algo estranho, é algo que pertence a mim, que pertence a você, que está na sua casa, que está na sua vida, que está nos seus desejos, que está em tudo aquilo que gera vida, em tudo aquilo que gera afirmação de vida. Então, é sobre isso que eu vou conversar com você hoje, nessa noite, e aqui a partir de Josué. Então, vejam bem, a palavra dádiva vem do latim domum. Domum é presente, tem sentido de oferenda feita aos deuses, é ato de dar ou aquilo que é dado. Então é muito interessante. A dádiva pode ser o gesto de oferecer, mas pode ser também aquilo que é oferecido. Mas tem um sentido mais profundo, que é o de abandono gratuito, abandonar-se. Isso é perfeito, isso é lindo demais dentro da Sagrada Escritura. Sobretudo nós que somos cristãos, podemos visualizar isso bastante bem a partir de Jesus. Né? Jesus, em João 10,18, diz exatamente isso. A minha vida não é tirada, eu a dou livremente. Então, a dádiva, ela traz ainda, e isso aqui nos interessa bastante, uma ambiguidade. Esse abandonar traz uma ambiguidade, qual seja, abandonar-se, num primeiro momento, dar-se a alguém sem querer nada em troca. Mas uma segunda característica é ceder em troca de outra coisa. Então, na vida, a nossa vida, ela é sempre conflito. A dádiva retribuída se torna libertação, retorno à paz. É por isso que você, tão acostumada com a palavra pagar, pagamento, nem sempre soa tão bem aos nossos ouvidos, mas no latim essa palavra significa pacificar, pacare, apaziguar. Pagar significa pacificar, trazer a paz novamente. Portanto, quando nós temos uma ação individual ou uma ação coletiva, elas estarão sempre marcadas por 4 elementos importantes que podem ser opostos: obrigação e liberdade, interesse e desprendimento. Obrigação e liberdade, interesse
e desprendimento. A dádiva não tem a ver de início com a caridade. Eu não estou falando aqui simplesmente da caridade, mas eu estou falando daquilo que é uma administração entre as coisas que são opostas. É por isso que a dádiva é, por natureza, e agora nós estamos entrando no objetivo da nossa fala, a dádiva é, por natureza, uma alternativa à guerra. O presente é paz. O dom é paz. É uma alternativa à guerra. Se dois grupos humanos se encontram, eles podem ou se afastar, e aí vai haver uma desconfiança, ou pode ser lançado um desafio, ou então eles podem negociar. É aqui que quero trazer dois textos importantes no livro de Josué, para que a gente possa, então, exemplificar e vivenciar na riqueza desses dois textos isso que nós estamos falando. Trata-se do livro de Josué, no capítulo 2 e no capítulo 9. Então, nós não temos aqui a possibilidade de desenvolver detalhadamente. A gente pode fazer isso numa situação posterior, e você pode, como um dever de casa, né, uma atividade de casa, ler Josué 2 e Josué 9, hoje, talvez, antes de dormir, para você entender isso que eu estou aqui buscando refletir. Capítulo 2, temos uma narrativa sobre a prostituta Raabe, que recebe os espiões israelitas. Ela os acolhe na sua casa e sela com eles uma aliança para que a salvem, juntamente com a sua família, quando eles tomarem Jericó. Esse texto é belíssimo, é o capítulo 2. No capítulo 9, os habitantes de Gabaon, os gabaonitas, eles vão até Josué no acampamento usando um artifício de disfarce. Eles que estão temendo a invasão se vestem como viajantes estrangeiros, e essa palavra é importante, estrangeiros, e pedem, olha aqui agora, hospitalidade no grupo de israelitas. Então vejam, nas duas narrativas, tanto Josué 2 como Josué 9, nós temos elementos de sobra para podermos pensar a questão da dádiva, que está, antes de tudo, estreitamente ligada à hospitalidade. Vamos fazer rapidamente, mentalmente, um paralelo. No caso de Josué 2, é uma cidade, Jericó, que está para ser invadida. E Raabe, então, corre riscos. No caso de Josué 9, nós encontramos um acampamento. Eles estão no acampamento, estão se aproximando das aldeias, das pequenas cidades, das vilas. No caso de Raabe, no capítulo 2, os israelitas são os estrangeiros. No caso do capítulo 9, os gabaonitas são os estrangeiros e vêm até os israelitas. No capítulo 2, Raabe age com astúcia. No capítulo 9, os gabaonitas agem com astúcia. Os israelitas ficam presos na proposta de Raabe. Aqueles que chegam em Jericó e são acolhidos na casa de Raabe, eles ficam presos na proposta que ela faz. Ela os recebe em sua própria casa. Receber na casa é um risco, tanto para quem chega quanto para quem está. Josué e os chefes, no capítulo 9, ficam presos na proposta dos gabaonitas. Depois leiam esses textos, são narrativas maravilhosas, como o professor Fabrício acabou de nos apresentar. A ideia da narrativa, da literatura em Josué, que é extremamente rica. Os israelitas fazem um juramento a Raabe. Josué e os chefes juram aos gabaonitas. Aqui, gente, percebam, o juramento está ligado estreitamente à aliança. E é óbvio que isso não fica restrito ao livro de Josué. A Bíblia inteira vai fazer esse movimento.
a ideia do juramento ligada à aliança. E que nós podemos pensar claramente na relação com aquilo que o professor Fabrício acabou de falar, que é a lei, a prática correta e profunda da lei. Nós podemos ver, então, a outra face da dádiva que nós estamos discutindo, que é a questão política. É preciso saber quem são os amigos e quem são os inimigos, e o livro de Josué o tempo todo trabalha com essa ideia. No capítulo 9, versículo 8, fica claro, Josué pergunta: quem sois? De onde vindes? Esses gabaonitas espertos, que se disfarçam de estrangeiros, para serem acolhidos entre os israelitas e não terem as suas vidas perdidas. Então vejam aqui agora a que ponto chegamos, a que situação belíssima nós chegamos. Em um livro tão marcado por uma conquista belicosa, sangrenta e mortal, encontramos dois textos que trazem, acima de tudo, uma questão de vida. É isso que nós buscamos. É isso que nós buscamos na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, a vida. A dádiva da vida é o que eles querem antes de qualquer coisa. A dádiva da vida. Raab quer a vida. Ela quer proteger sua família. Os gabaonitas querem a vida. Eles querem proteger suas famílias, seus filhos, sua casa, sua descendência. Fica imperativo, então, que dar, ligar-se, sob pena de guerra. Esse é o sentido da obrigação da dádiva. No entanto, essa aliança só vale se puder ser revogada. Aí entra o sentido da liberdade. Nós podemos, então, ver essa dimensão essencial da hospitalidade, qual seja a pura acolhida, as regras de boa conduta. Não existe, gente, meia hospitalidade. Ou você acolhe, ou você não acolhe. Ou você recebe na sua casa, ou você não recebe. A mesma coisa é a dádiva. Ela é incondicional, não há meio termo. Confia-se inteiramente ou desafia-se inteiramente. É isso que está acontecendo em Josué 2. É isso que está acontecendo em Josué 9. Os israelitas têm que confiar inteiramente em Raabe. Eles estão na casa dela, sob o domínio dela. Os gabaonitas têm que confiar em Josué inteiramente, assim como Josué em sua palavra, ainda que não saiba da artimanha. Entretanto, Josué terá que manter ainda mais a palavra quando descobrir que foi feita uma ação de astúcia contra ele. Por quê? Aqui está o detalhe. Por que ele tem que agir assim? Porque foi feito um juramento a Deus. Eis a grande questão. A dádiva seria uma experiência forte de relação selada na aliança com Deus. O juramento é em nome de Deus. É somente depois dessa aliança selada que se pode discutir os termos. Isso acontece de modo cristalino em Raabe. Isso acontece de modo cristalino em Josué 9, com todos os ingredientes que estamos perseguindo aqui. Se vocês quiserem olhar para trás, poderão olhar para Abraão. Abraão sela uma aliança com Deus. E a aliança não significa que tudo será bom, que tudo será tranquilo. Noé sela uma aliança com Deus. Moisés também. O povo sela uma aliança. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, ele apresenta ao povo e o povo diz: nós faremos tudo o que o Senhor disse, mas não fazem. É por isso que quando você lê São João no capítulo 2, a mãe de Jesus diz para eles: fazei tudo o que ele vos disser. É um eco maravilhoso desse passado onde o povo não permaneceu fiel. Porque o dom de Deus, a dádiva de Deus,
implica em resposta nossa, em resposta humana, implica em comprometimento. O livro de Josué, como um todo, trabalha nessa direção. O povo explora a terra, o povo chega na terra. O bem não é só para o povo, mas há também uma necessidade de se manter fiel ao Deus que os levou até lá. Então vejam só, a conquista da terra é, antes de tudo, uma conquista do povo. Melhor dizendo, vou tentar clarear melhor as minhas ideias. A conquista da terra é o reflexo da conquista do povo por Deus. É Deus quem conquista o povo e, portanto, o povo precisa manter-se fiel. Eis o grande desafio de todo o Antigo Testamento. Eis o grande desafio de todo o Antigo Testamento. Manter-se fiel à aliança selada com Deus. Esse ato, nos dois textos, é o desejo de vida, de hospitalidade, de recebimento. Israel foi recebido no Egito, a descendência de Jacó, o fato de que há um protagonismo em um dos seus filhos mais eminentes, que é o José famoso do Egito. Quando Israel chega no Egito, há hospitalidade. Daí a pouco, não há mais hospitalidade. Vai haver hostilidade. É, portanto, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é preciso entender que trata-se de um eu responsável por outro. Aquele que dá hospitalidade recebe, e aquele que é recebido também lhe dá hospitalidade. Olha, isso aconteceu com Raabe, isso está acontecendo com os gabaonitas. Portanto, dádiva, hospitalidade é uma renúncia de recolhimento que faz nascer o comum pertencimento. Ou seja, se eu quero permanecer em mim mesmo, eu não me abro e não haverá troca. Não haverá reciprocidade, não haverá doação, não haverá dádiva. Se os pastores permanecessem nos campos, não visitariam o menino recém-nascido, não receberiam o presente. Se os magos permanecessem no Oriente, não visitariam o menino recém-nascido, não lhes trariam um presente, mas o presente que eles trazem é infinitamente inferior ao presente que eles veem, que eles recebem, que é o próprio Senhor. O dom de Deus no meio da humanidade é o Senhor. Aqui em Josué, estamos assistindo a algo muito semelhante. É a deixa, então, para pensarmos os nossos tempos. Nós que assistimos cotidianamente uma guerra específica, não devemos nos descuidar de perceber quantas outras também estão acontecendo. Não são guerras apenas entre países, mas dentro da própria família, dentro da própria casa, dentro do próprio bairro, nas esferas públicas. No ponto de vista moderno, o espaço público ele é regido sempre pelo direito e pelo mercado, enquanto que o espaço privado da casa é regido pela lógica da dádiva. A sua casa é regida pela lógica da dádiva, do presente, do presente. Aquilo que nós fazemos dentro da nossa casa implica quase sempre em autodoação, em privação em benefício do esposo, da esposa, do filho, do companheiro, da companheira, da filha. Aceitar algo de alguém é aceitar algo de sua essência espiritual, da sua alma. Portanto, Raabe, quando recebe aqueles visitantes, ela está colocando neles uma perspectiva de fé, de confiança, de que a sua vida será salva. Os gabaonitas, quando se disfarçam, vestem roupas velhas, levam um vinho velho, pão velho, para encontrar-se com Josué, eles vão temendo por sua vida.
correndo o risco de serem mortos. Portanto, o dom, a dádiva, estão caminhando também a par e passo com a possibilidade da perda da vida. E a Bíblia mostra isso a todo momento. Morte e vida na Bíblia caminham extremamente juntos. E o livro de Josué talvez seja aquele que mais nos demonstra isso. Portanto, diante de toda essa perspectiva belicosa, cruel, violenta, muitas vezes, nós precisamos perseguir a mensagem de vida que esse livro nos traz. Jean-Luc Nancy é um filósofo francês. Ele nos recorda que é preciso que haja algo de intruso no estrangeiro, senão ele perde a sua estrangeiridade. O povo de Israel é um povo estrangeiro, eles não são de Canaã, eles vêm de fora. Deus traz o povo para uma terra nova, oferece essa terra a Abraão, oferece essa terra à sua descendência, mas eles têm que conviver. Não é muito diferente o que acontece quando Abraão chega do que o que acontece quando Josué chega. Se o estrangeiro já tem direito à entrada, à estadia, se ele é esperado e recebido sem que nada fique fora do alcance, ele não é mais o intruso, mas não é mais tampouco o estrangeiro. Portanto, o livro de Josué narra isso. Como o professor, o doutor Fabrício, colocou muito bem, é uma narrativa posterior e ele faz questão de mostrar que Israel é estrangeiro também numa terra estrangeira. O que isso implica? Quais as conclusões para nós? Implica em entender que o outro é diferente. Israel é diferente para Jericó e para Gabaon. Ele oferece ameaça também. Isso gera o movimento de Raabe e dos Gabaonitas, prendendo Israel numa teia de aliança, de compromisso. Olha que beleza que nós podemos aprender. O diferente pode ser tratado do ponto de vista da aliança. Isso é um ensinamento de Deus que não está presente apenas no livro de Josué. Não sei se seria muita pretensão da minha parte, mas eu gostaria de entender, de estender esses dois episódios como protótipos para vermos a própria relação do povo com Deus no Antigo Testamento. Reparem, é um conhecimento que vai se construindo aos poucos. De um lado, a plena doação de Deus. Do outro lado, a doação reservada pela metade por parte do povo. Deus se coloca grandemente, mas o povo tem reservas. O caminho do deserto deixa isso muito claro. Êxodo 18, Êxodo 16, 17, 18 deixa isso muito claro. O maná, a água, as codornizes. Isso vai gerar a grande denúncia profética, sobretudo no que tange a idolatria, tão condenada por Elias, por Oséias, por Isaías especialmente. Se pensarmos hoje em que nós estamos mais numa rede social do que numa comunidade, conforme nos alertou Bauman, essas relações de reserva não deixam que a dádiva flua, e com isso não fazemos a experiência da diferença e, sobretudo, de acolher o diferente. Qual é o resultado? Quase sempre a intolerância, o racismo, a homofobia, a xenofobia, como temos assistido a toda hora. O livro de Josué traz para nós, então, uma mensagem de vida, uma mensagem de riqueza, uma mensagem que nos faz pensar cada vez mais naquilo que é a diferença que pode ser acolhida do ponto de vista da aliança, da força. Então, quando nós podemos olhar para esse livro, nós aprendemos com ele os prós e os contras do viver uma vida afirmativa, intensa e que busca a Deus no seu sentido mais pleno. Talvez seja isso que o Josué nos ensine. Nós que ficamos tão preocupados com a violência do livro, esquecemos de levantar as suas dobras para percebermos ali a vida que pulsa. Percebermos que esse livro não é diferente dos demais do Antigo Testamento, mas traz para nós a possibilidade de ver com outros olhos o que significa doar-se. Doar-se enquanto povo, doar-se enquanto pessoa,
doar-se enquanto coração, doar-se enquanto alguém que caminha na direção de Deus. É isso que eu gostaria de partilhar com vocês. O tempo é curto, não dá para a gente esticar demais. Mas quero deixar um link aí do meu canal para vocês acompanharem. Poderão fazer contato também pelo Facebook. Basta buscar lá Altamir Andrade e terei imenso prazer em conversar com você, dirimir alguma outra dúvida que nesse espaço ainda não é possível da gente responder. Muito obrigado uma vez mais pela sua atenção, pelo carinho de escutar, pela dedicação a esses minutos em que pudemos aqui colocar alguma reflexão. Muito obrigado também, Mariana. Obrigada, professor Altamir, pelas palavras. As reações aqui no chat foram as melhores possíveis, né? Todo mundo dizendo sobre a sua clareza, a sua simplicidade para falar e para fazer também com que todo mundo conseguisse entender essas ideias, né? Nós tivemos algumas perguntas, mas eu nem vou mencionar individualmente aqui, não, porque elas giraram ao redor dessa temática que você trouxe, que é a temática da dádiva, né? E aí eu fiquei ouvindo aqui, tentando fazer uma síntese também disso que nós escutamos nessa segunda noite, e acho que uma coisa que alinhava muito bem essas duas falas, tanto a sua quanto a do professor Fabrício, né? É como a lei de Deus pode ser para nós hoje esse contrato de aliança que você falava, né? Nós hoje ouvimos a conferência dele sobre o ensinamento da lei e a formação bíblica hoje, então essa atualização necessária, né, com relação à formação bíblica a partir da lei de Deus, especialmente esse desafio de atualização quando a gente se depara com o Antigo Testamento, né, que é bem mais complicado do que com os evangelhos, por exemplo, mas eu acho que a gente precisa pensar a partir desse contrato de aliança que você falou das hospitalidades, né? Então, quando o povo entra na terra, é necessário um contrato para que essa hospitalidade, uma vez oferecida, continue sendo hospitalidade. Nós que estudamos a hospitalidade, lembramos logo do conceito da hospitalidade, né, do Derrida. Então, o filósofo Jacques Derrida fala sobre isso. A hospitalidade carrega em si também o risco da hostilidade. E aí todo mundo entende muito bem isso, porque quando a gente recebe um hóspede na nossa casa, por mais que a gente esteja feliz e entusiasmado com a chegada do hóspede, nós ficamos incomodados, né? Porque é um outro, é um diferente, assim como o professor Altamir disse, é um estranho na nossa casa, e o que faz ser estrangeiro é ele ser estranho, é ele ser diferente mesmo. Então, se não existe esse contrato definido, a hospitalidade pode virar hostilidade muito fácil, muito rápido. E aí eu acho que o que Josué nos ensina muito bem é que a lei do Senhor nasceu como esse contrato para que o povo dentro da terra continuasse sendo hospitaleiro, para que a terra continuasse sendo hospitaleira, para que um não fosse hostil ao outro. E aí está a nossa pista de atualização hoje, né? Se nós atualizamos a hospitalidade como dádiva de Deus, e aí muita gente foi reconhecendo isso nos comentários, né? Então, dádiva é a nossa vida, dádiva é aquilo que Deus nos dá hoje, né? Então, quais são as hospitalidades que hoje nós recebemos? Talvez não mais a de uma terra física, assim como Josué descreve, mas toda a dádiva que o Senhor dá e que se manifesta na vida de cada um de nós de uma forma. A vida comunitária, por exemplo, as comunidades que hoje nós formamos, são uma forma de Deus nos acolher também nesse território que é tão próprio dele, que nós sempre falamos do Deus que também é comunidade, né? Então, é uma forma de experimentarmos também aquilo que é próprio do divino. Isso é uma grande dádiva que ele nos dá. Mas para que continuemos sendo acolhidos nesta grande dádiva, é necessário um contrato. E esse contrato pode ser encontrado na lei do Senhor, né? Que aí precisamos muito bem saber atualizar para os nossos dias, especialmente a partir da interpretação de Jesus,
da Sagrada Escritura, que interpreta a própria Sagrada Escritura e nos indica um caminho seguro, né, para fazer essa atualização. Então, não sei se você quer comentar um pouco mais sobre isso também, ainda temos alguns minutinhos para umas considerações finais. Sim, gostaria. Sempre muito rica a sua palavra, Mariana. Eu gosto muito de ouvi-la. E, de fato, quando a gente fala, a tentação é bastante grande em caminhar para o Novo Testamento, né? Do ponto de vista cristão, do cristianismo que somos, a gente tem essa tentação, mas aqui o objetivo é falar de Josué. Mesmo assim, eu gostaria de vir um pouco de trás para frente, né? São Paulo aos Gálatas diz claramente: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Nós podemos, de certa maneira, parafrasear isso no Antigo Testamento. O livro do Levítico vai recordar que, como foram escravos, não devem escravizar. Então, o caminho da hospitalidade passa muitas vezes pela memória, reconhecer o passado. Vocês foram escravos no Egito, agora não devem comportar-se de modo oposto, escravizando. É isso que faz com que a gente possa pensar a nossa realidade atual. Que nós possamos pensar melhor o nosso gesto, o simples gesto. O professor Fabrício começou falando do sinal de trânsito. Se você avança um sinal de trânsito, você está rompendo uma aliança. Você está rompendo uma possibilidade de acolhida. Você não está trazendo a vida, mas está trazendo a morte. É isso que Jesus fez o tempo todo em sua vida. Mostrou os sinais de vida para que nós pudéssemos aprender. É bonito quando São Marcos diz que ele escolheu 12 para que ficassem com ele. Ficar com ele é o aprender dele. Então, essa riqueza que nós temos, que nós podemos pensar, que nós podemos viver, o Antigo Testamento desdobra tudo isso para nós. Os profetas são aqueles apaixonados em recordar o povo da aliança feita com Deus. E que muitas vezes o povo caminha por caminhos diferentes, estranhos, voltados para si próprios. Aliança com um país estrangeiro é melhor do que aliança com Deus. Confiar num vizinho estrangeiro, opressor, é melhor do que confiar em Deus. E os profetas vão lendo a história, ensinando a gente também a ler a nossa história. Isso. Então, professor Altamir, nós agradecemos muito, mais uma vez, a sua participação, sua solicitude em estar aqui com a gente. De certo, muitas serão ainda as oportunidades, né, de nos encontrarmos mais para frente. Então, muito obrigada pela sua participação. Como eu disse aqui no chat, as pessoas disseram ficar muito felizes também com a sua contribuição, né? Todas as pessoas aqui elogiando muito e se inteirando, né, interagindo com as suas palavras. Então, foi uma participação muito boa. O Caio deixou aí nos comentários o link do canal do professor Altamir no YouTube. Então, algumas pessoas perderam aí o link, mas é só voltar um pouquinho. O Caio deixou o link, mas é só digitar o nome do professor Altamir também que vocês vão encontrar as referências, né? Então, querendo encontrá-lo, é só procurá-lo aí nas redes sociais. Aí o Caio colocou o link de novo para quem perdeu. Então, obrigada, professor Altamir. Boa noite. Boa noite, Mariana. Eu que agradeço a todo mundo pela presença e pelo carinho também. Isso. Nós agradecemos mais uma vez, então, deixo registrado aqui o agradecimento ao professor Fabrício, que precisou sair antes. Agradeço também a Ilza, ela também tinha um compromisso, mas entrou, participou um pouco com a gente, fez a oração inicial. Agradeço ao Caio, que fica sempre aqui nos comentários, vocês já o conhecem de nome, porque a gente sempre chama o Caio para colocar o comentário, para ajudar a gente em alguma coisa. Ele sempre fica nos bastidores, mas é fundamental para que essas lives aconteçam. Então, muito obrigada, Caio. Agradecemos também ao Padre Janisson, que não está aqui com a gente hoje, em virtude de outros compromissos, mas que está também envolvido na organização. Se Deus quiser, amanhã estará aqui conosco. Amanhã nós damos continuidade ao nosso seminário. É o último dia do nosso Seminário Nacional de Animação Bíblica da Pastoral.
Então, dessa vez nós fizemos uma modalidade diferente, apenas 3 dias. Amanhã será o último dia do nosso seminário nacional. Amanhã também temos 2 conferências. A professora Patrícia Zaganin vai trabalhar com a gente o tema do Cerco de Jericó, que é uma prática conhecida nossa, né, mas que tem o seu fundamento no livro de Josué. Então, a fala dela vai ser interessante para a gente compreender o que o livro bíblico nos diz, de onde vem essa tradição de celebração. E teremos também a participação do professor doutor Freildo Perondi. Freildo também já esteve conosco aqui em outras lives, né, falando sobre Josué, e amanhã ele vai trabalhar conosco o tema das guerras pela conquista da Terra Prometida, especialmente como compreender essas guerras hoje. Então, será também uma noite de muito aprendizado, de reflexões muito profundas. Nós contamos com a presença e com a participação de vocês, principalmente com a ajuda de vocês na divulgação. Vamos encerrar esse nosso encontro, essa nossa noite de reflexões, com uma oração a Maria, agradecendo a ela, hoje que nós celebramos a memória de seus pais. Vamos agradecer então a Maria, Nossa Senhora, a sua companhia e sua intercessão por nós, especialmente pelo nosso ministério, frente à animação bíblica da pastoral, cada um de nós desempenhando uma função, um ministério diferente, um serviço diferente nas nossas comunidades, mas sempre iluminados pelo exemplo dela, que foi a primeira a escutar a palavra de Deus e a guardá-la no coração para fazê-la frutificar. Peçamos que ela continue nos acompanhando com a sua intercessão, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito obrigada, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Uma boa noite, um bom descanso, e amanhã nós nos encontramos de novo.